Olá, João Morando, estamos começando aqui mais um vídeo no nosso canal falando da Libertadores da América 2022, o maior torneio de futebol da América do Sul e um dos maiores do mundo. No vídeo de hoje a gente vai analisar o grupo B da Libertadores. Se liga no vídeo. Como sempre, antes da gente começar o nosso vídeo falando do grupo B da Libertadores, eu peço para você, se inscreva no canal, dê o seu like lá no final do vídeo, escreva seu comentário, escreva sua crítica para ajudar o nosso canal a crescer, para a gente continuar fazendo outros trabalhos como esse. Sem mais delongas, grupo B da Libertadores. Grupo B da Libertadores nós temos o Atlético Paranaense, o Libertad do Paraguai, Caracas da Venezuela e The Strongest da Bolívia. Time tradicionalíssimo do Paraguai, o Clube Libertad é uma entidade esportiva, ou seja, além do futebol, tem outros esportes que é praticado pelo Clube Libertad, sediado no bairro Las Mercedes, na cidade de Assunção, capital do Paraguai. O ano de 1905 foi um ano de grandes mudanças no Paraguai por uma revolução que derrubou o antigo partido governante, o Partido Colorado, e teve a implantação do Partido Liberal. Um grupo de jovens deu a volta no navio conhecido como Libertad nos primeiros dias de julho deste mesmo ano, e esses jovens fundou no dia 30 de julho de 1905 uma associação atlética de exercícios físicos para promover futebol e juventude, algo muito comum ali no início do século XX, né? Fundação de diferentes entidades esportivas e culturais em vários países da América do Sul. O primeiro presidente, Juan Manuel Sosa Escalada, sugeriu como Libertad devido aos acontecimentos daquele nome, para que o clube tivesse este nome. A equipe se reuniu nas salas de aula do Colégio Nacional, talvez aí o colégio mais importante do Paraguai, e começou a jogar com outros clubes, uma vez que ainda não existiam campeonatos, nem mesmo campeonatos amadores na cidade de Assunção e arredores. A primeira partida foi contra o Olímpia, outro também clube tradicionalíssimo do futebol paraguaio. O clube conquistou seu primeiro campeonato nacional em 1910, quando começou a organizar os primeiros campeonatos no Paraguai, e possui atualmente 21 campeonatos paraguaios, uma Copa do Paraguai, e é um time tradicional na participação da Libertadores, tendo chegado 2 vezes às semifinais, na Libertadores de 77 e na Libertadores de 2006. A sede do clube possui um centro esportivo coberto para diferentes práticas de esporte, como basquetebol, handebol e futsal, além de hotel e outras instalações no bairro La Mercedes, onde fica o estádio do clube. Na assembleia de fundação do clube, decidiu adotar o branco e preto em linhas verticais alternadas e a calça preta. Há quem afirme que seja por influência de torcedores italianos, devido à colônia italiana de jovens ter sido influente na formação do time, que se inspiraram na Juventus de Turim, já que grande parte desses italianos vieram da região norte da Itália e torciam para a Juventus. Na época, já um clube do século XIX. A gente tem aqui o símbolo do Clube Libertad, né? Preto e branco, não consegui identificar qual é a história do símbolo do clube. E aqui a gente tem a camisa 2022, que o Libertad, a camisa principal, que o Libertad vai jogar Libertadores. E aí a camisa reserva pode ser toda branca ou toda preta. E aí também não sei com quais que eles vão jogar esse ano. O estádio da equipe se chama Dr. Nicolás Leoz e tem capacidade para 12 mil torcedores sentados, cabines modernas para transmissão de jogos em rádio e televisão, e está localizado também ali no bairro Las Mercedes, no subúrbio de Assunção. O nome do estádio é uma referência ao ex-presidente da Conmebol e ex-presidente do clube, notável no desenvolvimento do Libertad enquanto um dos maiores clubes do Paraguai. Está prevista a ampliação da capacidade do estádio para 25 mil torcedores, mas obras ainda não começaram. Aqui a gente tem a sede da entrada do estádio Dr. Nicolás Leoz, que é o estádio do Libertad. Em 1915, o presidente Eduardo Schaerer doou à recém-criada Liga Paraguaia de Futebol um terreno que possuía no bairro da Saxônia para a construção do estádio. E por que o estádio tem o nome de Defensores del Chaco? Em 1932, o Paraguai se envolveu num conflito com a Bolívia, conhecido como Guerra do Chaco. O exército que se preparava para lutar, ele foi recrutado e organizado no mesmo local onde hoje é o estádio. E aí, em 1974, devido a esses acontecimentos, eles resolveram nomear o estádio como Defensores del Chaco. Possui capacidade atualmente para 40 mil torcedores e é o principal estádio do Paraguai, onde a seleção paraguaia também joga os seus jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Aqui a gente tem uma foto do estádio do Libertad, né, mais acanhado aqui, mostrando as cores aí, branco e vermelho. E temos aqui o estádio Defensores del Chaco, que destaca o azul, branco e vermelho, que são as cores da bandeira
paraguaia. Como veio Libertad para a Libertadores? Classificado como campeão no torneio da Apertura, vive um grande momento, um dos melhores da sua história, e não perde um jogo desde outubro de 2021 até este exato momento. Lidera o campeonato nacional, mas não costuma ir muito longe na Libertadores. Tirando as duas campanhas da semifinal, citadas anteriormente, não vai muito longe. A equipe do argentino Daniel Garneiro é experiente. Conta com Martin Silva, ex-goleiro do Vasco e da seleção paraguaia, Pires, em São Paulo, Riveiros, ex-Grêmio, e tem dois ídolos paraguaios no ataque, Cardoso e Santa Cruz, que durante muitos anos formou ali a principal dupla de ataque da seleção paraguaia. Com esse time experiente, com jogadores acostumados com a Libertadores e com as eliminatórias, os jornais locais destacam que o Libertad pode ir longe na Libertadores desse ano. O outro destaque é um jovem, o meio atacante Enciso, que é o artilheiro do time na temporada com 9 gols em 8 jogos. Agora vamos falar sobre Assunção, capital do Paraguai, da onde vem o time Libertad. Conhece Assunção? Não. Nem eu. Abra o olho, porra! Assunção é a capital e cidade mais populosa da República do Paraguai, localizando-se na região leste do país, possuindo cerca de 520 mil habitantes e 2,8 milhões de habitantes da sua área metropolitana, concentrando 70% da economia do país e grande parte da população do Paraguai. Está localizado no centro-norte do Cone Sul, sendo geograficamente próximo a outras grandes cidades da América do Sul. Então, como tem uma localização central na região sul da América do Sul, num raio de 3.000 quilômetros, está próximo das capitais do Chile, da Bolívia, do Uruguai, da Argentina, além de São Paulo e Rio de Janeiro, tornando uma cidade bem localizada. Além de estar a cerca de 1.000 km do Oceano Atlântico e 1.300 km do Oceano Pacífico, né? Sendo a principal área de ligação ali no corredor bioceânico de quem sai do Oceano Atlântico e vai para o Oceano Pacífico ou vice-versa. A cidade está entre as capitais mais baratas do mundo devido ao custo de vida no Paraguai ser barato e ultimamente, devido a esse baixo custo de vida, é uma das melhores cidades para investimento, né? Tanto em construção, com o mercado imobiliário se desenvolvendo na última década, quanto com a diversificação de serviços ali dentro do Paraguai, que passou por um processo de reindustrialização nos últimos anos, devido ao custo de fabricação dos produtos em território paraguaio ser menor do que nos seus vizinhos, como a Argentina e Brasil. Aqui a gente tem o mapa do Paraguai, aqui está a cidade de Assunção, então ele está do lado contrário da fronteira com o Brasil, né? Aqui tem Foz do Iguaçu e Cidade del Este, né? A usina de Itaipu aqui, então ela fica ali na margem do rio Paraguai, que faz a divisa entre o Paraguai e a Argentina. Então a cidade de Assunção está na divisa com a Argentina, localizada aqui nessa região do país. Aqui a gente tem uma foto da área portuária de Paraguai, do rio Paraguai, na cidade de Assunção, ali em 1900, e aqui a gente tem a sede do governo federal do Paraguai, na cidade de Assunção, um palácio executivo. A cidade foi fundada em 15 de agosto de 1537 como um forte, né, para proteger ali as embarcações da Espanha, que no processo de colonização transitavam ali pelo rio Paraguai, trazendo a prata e ouro das minas do Alto Peru, na região da Bolívia, norte da Argentina e do Peru, que descia pelo rio, pelas estradas e pelo rio, até chegar no porto de Buenos Aires, da onde era levado para a Espanha, né? Então, o Juan de Salazar Espinosa fundou o forte ali, que deu origem à cidade, mas nos documentos da cidade está marcado como dia de fundação 16 de setembro de 1541, como a cidade de Nuestra Senhora Santa Maria de la Asunción. Não te entendo. Dia em que a Igreja Católica comemora a Assunção de Maria, seja lá o que isso significa. Foi constituída pelo vice-governador Domingo Martínez de Arala, na região que era habitada por povos pré-colombianos conhecidos como Guaranis Carios, ou Carrios, aí não sei da pronúncia correta. O apogeu da cidade aconteceu na segunda metade do século XVI e depois começou a declinar devido ao isolamento geográfico e esquecimento que caiu a província, né? Já que não tinha riquezas ali para os colonizadores espanhóis explorarem, então ficou ali uma região desabitada comparado com outras regiões da América do Sul colonizadas pelos espanhóis. Durante o vice-reinado em 1731, houve a Assunção o foco da principal e primeira das grandes rebeliões contra a monarquia espanhola, né? Comandado pelo José de Antequera Castro, uma das primeiras reações contra esse domínio da monarquia espanhola, que depois se espalhou por toda a região da Prata, né? Culminando no início do século XIX, na independência dos países que eram colonizados pela Espanha. Nos movimentos no início do século XIX, em 1811, os chamados Heróis da Independência lançaram um movimento revolucionário, liderado militarmente pelo capitão Pedro Juan Caballero. Essa foi a única declaração pacífica de independência, ou seja, o Paraguai conseguiu sua independência sem pegar em armas, né? Ou seja, não houve um conflito com
as forças militares da monarquia espanhola. Isso aconteceu porque na província do Rio da Prata, que hoje é a Argentina, a Espanha lutava para impedir a independência da região do Uruguai e da Argentina ali. Como a monarquia espanhola estava ocupada nesse conflito e na região do Paraguai ele não tinha riquezas interessantes, foi declarada a independência neste ano do Paraguai em relação à Espanha. Já na era independente do Paraguai, a maior parte do centro foi demolida da cidade de Assunção para reconstruir o plano urbano, para deixar aquela feição de cidade colonial, e aí o plano urbano em forma de grade, né? Então a região central de Assunção ela é toda planejada. Após a Guerra da Tríplice Aliança, né, da qual o Paraguai foi derrotada por Uruguai, Argentina e Brasil, a cidade foi ocupada e saqueada entre 1869 e 1876. No final do século XIX e início do século XX, um fluxo considerável de imigrantes começou a chegar da Europa e do Império Otomano, que deram à cidade uma nova vida, mudando a sua paisagem urbana com a construção de edifícios e um notável crescimento econômico devido à chegada de milhares de imigrantes. Entre os anos de 1932 e 1935, o Paraguai se envolveu com a Bolívia na Guerra do Chaco, já citado anteriormente, que dá origem ao estádio Defensores del Chaco. Assim, a Assunção tornou-se na época um local de auxílio aos feridos e no conflito que acontecia mais ao norte do país, na divisa com a Bolívia. Devido ao crescimento desenfreado e à falta de planejamento, principalmente fora da área urbanizada que foi planejada, né, a cidade carece um pouco de infraestrutura urbana nos seus arredores, tendo problemas semelhantes às outras grandes metrópoles do mundo, característica aí, principalmente das metrópoles sul-americanas, que por mais que tenham esses investimentos, né, o crescimento desordenado para a área de subúrbio da região metropolitana ali de Assunção leva aos problemas urbanos que nós vemos comumente em outras grandes cidades de toda a América do Sul. A economia da cidade gira em torno de serviços públicos, por ser a capital federal, né? E também do comércio e serviços, além de ser sede das filiais de multinacionais que se instalam no Paraguai e também das maiores empresas paraguaias. O mercado imobiliário e construção civil vem se desenvolvendo e a indústria responde por 16% de toda a economia da cidade. Aqui nós temos o Palácio Sede do Poder Legislativo e uma foto aérea aí do Paraguai, mostrando aí toda a área urbana de Assunção. No segundo time do Grupo B, nós vamos falar do Caracas, a equipe que está sediada na capital da Venezuela, que também tem o nome de Caracas. Foi fundada em 12 de dezembro de 1967 por iniciativa de um grupo de torcedores que tinha a ideia de um clube de futebol que tivesse uma identidade maior com a cidade, com o nome de Caracas, diferente dos outros clubes que tinham na cidade até aquele momento. A equipe foi amadora até 1984, quando se profissionalizou jogando a segunda divisão do Campeonato Nacional com o nome de Caracas Yamaha Futebol Clube. Era uma associação entre o clube de futebol e uma equipe de motovelocidade, né, em homenagem à Yamaha do Japão, que tinha ali forte a questão da motovelocidade na Venezuela naquele momento. Entre 1985 e 1988, o clube enfrentou dificuldades econômicas severas, né, quase faliu, que impediram de atingir o nível competitivo esperado pelos torcedores, e a cobrança dos torcedores naquela época foi muito forte. Devido à crise econômica que o clube passava, em 1989 foi adquirido pela Organização Esportiva Crocodiles, que investiu pesado no clube, levando o clube na temporada de 91-92 a conseguir seu primeiro título nacional e jogar pela primeira vez a Libertadores da América. Desde então, a equipe já conquistou 12 campeonatos venezuelanos e 5 Copas da Venezuela, além de 18 participações na Libertadores e 4 participações na Copa Sul-Americana. Atualmente faz parte de um grupo empresarial chamado Vargas, da área de setor farmacêutico, com grande presença na América Central, que hoje controla a organização esportiva Crocodiles, que também tem um importante time de basquete na cidade e investimentos em outras áreas esportivas. A equipe tem sua sede no complexo esportivo chamado Crocodilos Sport Park, localizado no oeste da capital da Venezuela, com espaços para a prática de futebol, basquete e softball. O uniforme da fundação do time era uma camisa branca, calça azul marinho e meias brancas. A cor vermelha usada atualmente no uniforme se refere às cores do Bayern de Munique, mas tem gente que diz que é referente à parte vermelha da bandeira da Venezuela. Mas o dono do time, Guilherme Valentiner, era torcedor do time alemão e desde a organização esportiva Crocodiles, quando assumiu o comando da equipe, o uniforme se manteve semelhante às cores utilizadas, principalmente aumentando aí a presença do vermelho no uniforme da equipe. O clube tem seu estádio chamado Crocodilos Sport Park, que é um estádio de futebol inaugurado em 2005, né, pelo proprietário da organização, e tem capacidade para 3.500 torcedores. É usado somente para o treino de time profissional, porque as condições do estádio ali são mais acanhadas.
Já o Estádio Olímpico Nacional Brigitte Uriarte, que é um estádio de propriedade estatal, possui campo de futebol e pista de atletismo com capacidade de 8 mil torcedores, sendo aí usado pelo Caracas, além de outros clubes da cidade, no campeonato venezuelano. Aqui a gente tem uma foto da torcida no Crocodilos Park, é uma parede rochosa que era uma antiga pedreira, né? Aí qualquer momento pode rolar uma pedra lá de cinza lá e matar todos os torcedores, né? Não sei porque eles ainda continuam funcionando. Como assim? Não entendi. Aqui já é o outro estádio, né? Que eu esqueci o nome agora. Como você é burro? Mostrando aí a visão aérea dele. Mas na Libertadores da América, o Caracas manda seus jogos no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, né? É um complexo esportivo polivalente ligado à Universidade Central da Venezuela, né? Que é a região ali da maior universidade da Venezuela, considerado patrimônio da humanidade. O estádio foi inaugurado em 1951 e atualmente possui capacidade para mais de 20 mil torcedores, não servindo somente ao Clube Caracas, mas os outros clubes da cidade que disputam campeonatos internacionais, assim como a seleção venezuelana de futebol. Aqui a gente tem uma visão aérea do estádio universitário aí, né, o UCV, aonde Caracas vai mandar seus jogos na Libertadores da América. Como que o Caracas chega para a Libertadores 2022? O maior campeão venezuelano entra no torneio como zebra, apesar de estar na 15ª participação na sua Libertadores e ser na 4ª consecutiva, né? Apenas uma vez passou da fase de grupos no ano de 2009. Para tentar surpreender, o time do técnico Francisco Stefano conta com o artilheiro africano Samson Aki de Benin, autor de 18 gols na campanha do vice-campeonato nacional em 2021. O elenco tem outros 3 africanos, o nigeriano Adioguns, o ganês Kiwako Osei e o Bonzu, que é de Gana. Caracas começou mal no venezuelano, é apenas o 11º colocado, com uma vitória em 6 jogos, tendo sofrido 5 gols e marcado apenas 3 antes da sua estreia na Libertadores da América. Agora vamos falar um pouco da cidade de onde vem o Clube Caracas, que é a cidade de Caracas. Complicou. Caracas é a capital e cidade mais populosa da Venezuela e desde o século XIX é considerado o centro do poder político e econômico do país. Está localizado no centro-norte do país, a 12 quilômetros da costa do Mar do Caribe, mas numa chapada ali a mais ou menos 900 metros de altitude. A cidade possui cerca de 3 milhões de habitantes, com 5 milhões de habitantes em toda a sua região metropolitana, considerada atualmente uma das cidades mais violentas do mundo. O nome Caracas está ligado a uma tribo pré-colombiana que habitava o local. E aí, no ano de 1557, uma expedição conseguiu fundar uma cidade na região, conhecido como Santiago de León de Caracas. Na consolidação veio em 1567 Diego de Lozada, que mudou a planta original do início dessa cidade, consolidando a cidade ali e a ocupação da região para os colonizadores espanhóis. Aqui a gente tem um mapa da Venezuela, né? Então Caracas aqui próximo ao litoral do Mar do Caribe ali, e aqui a gente tem uma figura, uma tela em pintura, mostrando aí, simbolizando aí o momento de fundação da cidade de Caracas. Pouco depois da sua fundação, a cidade se tornaria a principal da província, principalmente devido ao clima, o seu relevo montanhoso que protegia de piratas e corsários que atacavam ali pelo Mar do Caribe o litoral do que hoje é a Venezuela, né? Tornou-se capital provincial em 1578, com um projeto de urbanização seguindo então até o ano de 1760, quando a cidade começa a entrar em declínio. No século XVIII, final do século XVIII, ali, o desenvolvimento do cacau traz novamente um vigor econômico para a cidade, fortalecendo a economia, e no início do século XIX a cidade então chega a atingir 30 mil habitantes naquele momento ali da colonização espanhola. Em 1810 começa o movimento popular rejeitando o novo governador geral indicado pelo rei da Espanha, culminando em Caracas em 1811, o início da guerra pela independência da região. Em 1821, Caracas perde o status de capital da República inicial quando foi juntada ali e organizada a Gran Colômbia, que é uma união das atuais repúblicas da Colômbia, Equador, Panamá e Venezuela. No entanto, a República Colombiana é dissolvida da Gran Colômbia e em 1830 surge os países, entre eles a Venezuela, que se estabelece então Caracas como a capital da nova República Federal da Venezuela. As décadas seguintes deram origem a uma série de guerras civis e revoluções até uma organização do país, já que os diferentes caudilhos ali e militares da época lutavam pelo poder. No início do século XX, a cidade ainda era pequena, dependendo das atividades agrícolas em cujo centro se desenvolvia o comércio.
Então até 1910, 1920 ali, a cidade ainda não tinha um desenvolvimento muito grande. Quando chega às décadas de 50 e 60, devido ao processo de modernização que o governo federal coloca para modernizar a capital do país, a economia então dá um salto girando em torno de finanças, comércio e serviços, né, devido a ser a maior cidade do país e a capital, e também com um parque industrial diversificado, sendo sede das maiores empresas da Venezuela. Aqui então a gente tem algumas imagens de Caracas, né? Uma pintura simbolizando a época da proclamação da independência, em 1830, uma imagem aérea no século XIX, né, pintada, e aqui uma imagem mostrando Caracas em 1910. E aqui uma foto aí aérea bem bonita mostrando toda a região metropolitana aí de Caracas. Agora a gente vai falar do time boliviano que está no grupo B da Libertadores da América, o The Strongest. A cidade fica sediada na cidade de La Paz, né, que é a capital da Bolívia, cujo a principal atividade é o futebol profissional, apesar de ter outros esportes desenvolvidos, né, no clube The Strongest. O clube foi promotor, fundador e participante da primeira competição de futebol organizada do país, que foi a Copa da Prefeitura de La Paz, e ajudou no século XX na criação e consolidação da Federação Boliviana de Futebol. É um dos times de maior sucesso do futebol boliviano, com 15 títulos da primeira divisão e possui 27 participações na Libertadores, sendo que a primeira foi no ano de 1965, atingindo as oitavas de final como seu melhor resultado em 4 oportunidades. A sua fundação remete ao ano de 1908, quando um grupo de 12 jovens da cidade de La Paz fundou o chamado Strong Futebol Clube, ou Clube de Futebol Fuerte. Ah, agora eu entendi! Atualmente, o clube mais antigo do departamento de La Paz e é o único clube da primeira divisão boliviana que já tem mais de 100 anos de idade. O clube adquiriu grande relevância na cidade e alguns anos depois se tornou o clube mais popular do país, é o clube que tem maior torcida. Em 1911 ganhou o primeiro torneio de futebol da história da Bolívia, né, a Copa da Prefeitura, e em 1914 fundou ali junto com outros clubes de La Paz, né, e tornou-se o primeiro campeão do primeiro torneio considerado ali de nível nacional na Bolívia. No seu desenvolvimento, em 1936 recebeu um terreno onde foi construída a sede do clube e outro terreno na região de Tambladerani, onde foi construído o campo de futebol do clube, um estádio com capacidade para 5.000 torcedores. Em 1950, junto com outras equipes da cidade, liderou a profissionalização do futebol com a criação da Associação de Futebol de La Paz, que organizou os primeiros campeonatos e assim obteve seu primeiro título profissional da história do futebol boliviano em 1952. O The Strongest foi fundado como clube de futebol, mas tem ali outras disciplinas esportivas, né? Natação, squash, tênis e vôlei se destaca ali no clube do The Strongest. Quando foi fundado em 1908, os fundadores não pensaram muito no escudo e somente na década de 20 que há evidências de um escudo formatado como símbolo do clube pela primeira vez, né? O símbolo então era dourado e preto, coroado por um condor, um pássaro comum ali da região dos Andes, segurando uma bola de futebol. Somente em 1941 que a equipe foi apelidada de El Tigre e este símbolo representando a cabeça do animal foi usado no escudo do clube pela primeira vez em 1969. Na década de 90, ambos se combinam com o escudo antigo e o escudo novo, né? Sendo oficializado em 2009 o escudo atual do The Strongest, o uniforme amarelo e preto em riscas verticais da esquerda para a direita. Dizem que a origem das cores do clube, dourado e preto, está relacionada ao extinto Thunder Futebol Clube de La Paz, uma equipe que desapareceu em 1907, e aí tiveram a ideia de utilizar as cores do clube como uma forma de homenagem. Então aqui a gente tem os símbolos do The Strongest, né, as listras amarelo, dourado e preto com o símbolo do tigre. Aqui a gente tem a sede do clube e aqui a gente tem a camisa 2022 do clube aí com as listras verticais em dourado e preto. Apesar de ter seu estádio próprio, o Rafael Mendonça Castelão costuma mandar suas partidas no Hernando Siles, de propriedade do governo. O estádio Rafael Mendonça Castelão possui capacidade para 14.000 torcedores e foi inaugurado em 1986 e está autorizada para as partidas da Liga Boliviana de Futebol Profissional, mas não da Libertadores. Na Libertadores o time joga no Hernando Siles, que é um estádio de propriedade do governo federal, tem capacidade para 41.000 torcedores confortavelmente sentados. Ao lado do estádio Rafael Mendonça Castelão foi construído o complexo Achumani, utilizado pelo clube nas suas atividades, onde ficam os campos de treinamento, concentração, né, áreas de lazer ali e a sede social do clube. Aqui a gente tem
a foto aérea do estádio do The Strongest, e aqui nessa foto embaixo aqui a gente tem uma visão aérea aí do estádio Hernando Siles, né, no meio dos prédios. Aqui é um estádio bem bonito, que é o estádio principal da Bolívia, onde a seleção boliviana manda seus jogos na Libertadores. Como vem o The Strongest para a Libertadores 2022? O time passou com dificuldades pela pré-Libertadores, tendo como trunfo a cidade de La Paz, e o máximo que já conseguiram no torneio foi chegar nas oitavas de final. Então não é um time que costuma ir muito longe. Terceiro colocado no Campeonato Nacional de 2021, a equipe do argentino Christian Dias não tem grandes peças, né? O destaque são os meias Henry Vaga e Rodrigo Amaral, atacante uruguaio, autor de 2 gols na fase preliminar. A Associação Boliviana de Futebol deixa de escrever somente 4 jogadores estrangeiros para o Campeonato Boliviano, então os times bolivianos não têm costume de contratar muitos jogadores estrangeiros. No atual torneio nacional, o The Strong é vice-líder do Grupo A com 14 pontos em 7 jogos antes da sua estreia na Libertadores. Agora falaremos da cidade de La Paz, conhecido como Nossa Senhora de La Paz. É o centro político, financeiro, social e acadêmico e cultural mais importante do país, além de ser a cidade com maior nível de desenvolvimento, com uma população estimada em 940 mil habitantes, mas não é a maior cidade em população do país, né? Está atrás de Santa Cruz de la Sierra e El Alto, que ali faz parte, junto com La Paz, da grande região metropolitana de La Paz. Sua região metropolitana, portanto, tem 2,1 milhões de habitantes, está situado num cânion, né, criado ali de forma natural pelo rio Choquecaipú e é cercado pelas altas montanhas do altiplano a uma altitude média de 3.650 metros. Aqui a gente tem um mapa da Bolívia, né? Então a gente tem a cidade de La Paz aqui, na região mais central do país, né, capital. Aqui a gente tem uma foto aí da Catedral Boliviana. A cidade foi fundada em 1548 por Alonso de Mendoza, no assentamento Inca de Laja, com o nome de Nuestra Senhora de La Paz, em comemoração à pacificação das guerras civis no vice-reinado do Peru, que teve um processo de ebulição até conseguir ali acalmar a situação durante o processo de colonização espanhola. Posteriormente, a cidade foi transferida sua localização para o local atual no Vale de Chuquiaco, fazendo parte do chamado vice-reino do Rio de la Plata, né, com sede em Buenos Aires. E a cidade tinha um trânsito muito grande porque era a rota comercial entre Potosí e Lima para servir de ponto de descanso para os viajantes que faziam esta rota. E aí a cidade cresceu em torno dessa região ali A região que a cidade foi estabelecida era chamada antes da sua fundação pela delegação espanhola de Chuquiaco-Marca, que significa fazenda de ouro devido à exploração de pepitas de ouro nos pequenos rios locais ali durante o processo de colonização espanhola. Mais tarde, a cidade experimentou inúmeras revoltas em favor da independência, sendo a mais importante que abalou ali o vice-reinado do Peru, a região do Peru e da Bolívia, em 1781, quando Tupac Katari sitiou a cidade por mais de 6 meses, né? Quase que ele consegue tomar a cidade. Liderado por Pedro Domingo Murillo, né, que é de La Paz, filho de crioulos, junto com outros líderes locais, começou a verdadeira luta pela independência do país, com uma série de revoltas contra as forças monarquistas espanholas. Murillo e seus colaboradores foram enforcados em praça pública, mas se tornaram mártires e heróis na luta pela independência da Bolívia. O departamento de La Paz, onde está localizada a cidade, foi criado por decreto em 1826, juntamente com outros departamentos ali, com a consolidação da Bolívia enquanto um estado independente. La Paz então transformou-se oficialmente na sede dos poderes executivos e legislativo ao longo dos anos, né, tornando-se aí um importante centro político, administrativo, econômico e financeiro do país, respondendo por 27% da economia da Bolívia. Então aqui a gente tem algumas fotos aéreas da cidade de La Paz, mostrando aí algumas tomadas aéreas das principais regiões de La Paz ali, e a praça principal com a sede do governo boliviano. Encerramos nosso vídeo então sobre o grupo B da Libertadores da América 2022. Se inscreva no canal, deixe seu like lá, escreva sua crítica, seu comentário e até o nosso próximo vídeo falando do grupo C.